sua reflexão. Agora, com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro, e nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Amados radiovintes, o Evangelho de hoje demonstra a cegueira dos discípulos, representados por Pedro. Não conseguem entender a proposta de Jesus, que se apresenta como Messias servo e sofredor, e estão influenciados pela esperança judaica comum de que o Messias seria um rei glorioso. O Evangelho de Marcos apresenta 3 anúncios da paixão e morte de Jesus. Hoje contemplamos o primeiro. Antes de tal anúncio, Jesus cura um cego em 2 etapas. O homem cego passa por todo um processo para alcançar a visão plena. Depois, esse episódio introduz o diálogo de Jesus com os discípulos. Na verdade, estes eram os cegos que confessavam ser Jesus o Messias, mas Messias glorioso, político e triunfalista. Enxergavam apenas em parte, não conseguiam ainda ver o mistério do Messias crucificado. Assim, a cegueira dos discípulos será curada somente no fim do Evangelho, depois da ressurreição. Jesus ensina que é sim o Messias, mas o Messias servo, e afirma que, como servo, será condenado à morte. Os discípulos, na pessoa de Pedro, espantados, começam a repreender a Jesus. Jesus responde: vai para trás de mim, Satanás. Isso para significar: vai para trás de mim, seja discípulo e não meu adversário.
Os discípulos devem enxergar e seguir Jesus como Messias servo e devem aprender a servir como o Mestre serviu e abandonar toda visão triunfalista do messianismo de Jesus. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu abraço amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.